Graça e paz do Senhor Jesus aos irmãos. Mais uma vez nós temos o privilégio, eu tenho o privilégio de compartilhar um trecho das Sagradas Escrituras com vocês, e vocês têm a oportunidade e o acesso de ter as Sagradas Escrituras ao alcance. Louvamos a Deus por isso. E eu convido vocês já logo de cara a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Faremos a leitura do capítulo todo. Hebreus capítulo 7, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer que dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que,
por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, eterno, imutável, santo, puro, justo, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela oportunidade que nos concede, mais uma vez, de ouvir a Tua palavra e ter o Teu Santo Espírito para nos ensinar. Nos guarda, Senhor, de todo erro, de todo equívoco. Nos guarda, Senhor, de toda interpretação errônea da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, aqueça-o, dilate-o, para que recebamos, Deus, o ensinamento nessa noite. Quanto a mim, vaso imperfeito que sou, tem misericórdia dos meus irmãos, Deus. Edifica cada um deles, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, anteriormente nós vimos no capítulo 6 a certeza da promessa de Deus, quando nós vimos que Deus, ele jura por si mesmo e ele não mente acerca de Jesus Cristo. Nós vimos um pouco antes, lá no capítulo 5, um pouco também sobre o Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote. E esse capítulo 7, ele não é um capítulo simples, fácil. E aí nós vamos nos lembrar das advertências do autor dessa carta aos Hebreus, quando lá no capítulo 5, lá no final do capítulo 5, ele exorta os seus leitores fortemente, chamando-os a atenção, dizendo que eles eram lentos para aprender, pois deveriam ser mestres e naquele momento não eram capazes de digerir um alimento mais sólido. Nós percebemos aqui que o capítulo 7 requer de nós um conhecimento um pouco mais profundo acerca da palavra de Deus, pois vai falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, e para isso precisaremos de alguns subsídios anteriores. Eu vou pedir por gentileza, o Júnior, você fecha para mim os vitrôs, as janelas, para evitar um pouquinho esse ruído? Obrigado. O nosso diácono provisório, em tempos de pandemia. Meus irmãos, o fato é que nós estamos vivendo nesta pandemia já 4 meses. 4 meses nós estamos nos guardando, evitando aglomerações. Muitos ficaram em casa, outros não tiveram essa opção. Mas o fato é que nesses 4 meses, muitas coisas foram ditas e muitas coisas estão sendo ditas. Quando assistimos o noticiário, nós somos orientados, e já fomos orientados, a não comprar máscaras e deixar para os profissionais da saúde, pois não era tão necessário. Depois a máscara se tornou não apenas necessário, mas aqueles que não usarem em público serão multados. Nós já fomos orientados de que esse vírus
ele simplesmente não transmite pelo ar, apenas pelo contato, por gotículas de saliva. Depois nós ouvimos que, na verdade, ele pode pairar no ar durante algumas horas. Nós fomos orientados a ficar em casa. Nós ouvimos que ficar em casa contamina muito mais. Nós fomos orientados a não virmos para a igreja. E nós temos obedecido todas as recomendações. Nós temos ouvido, nós temos buscado ouvir vozes de autoridades sanitárias, vozes de médicos, vozes de especialistas. Mas o fato é que após 4 meses, nessa situação calamitosa, dificilmente alguém pode dizer com convicção que segue determinada recomendação, porque de fato é algo cientificamente comprovado e você tem segurança de fazer. Nós simplesmente o fazemos por quê? Porque buscamos orientações de alguém que seja capaz, mais capaz do que nós pelo menos, para nos direcionar a um caminho seguro. E é isso que chama atenção. No texto de hoje, vai falar sobre Melquisedeque. Obviamente que não é do Melquisedeque, esse personagem tão emblemático e oculto, tão poucas vezes proferido, se referido na palavra de Deus, apenas em 2 momentos, num Salmo, em Gênesis, e aqui uma recordação. Nós percebemos que nada sabemos dele, mas podemos inferir muitas coisas. Sabemos que ele era de uma ordem superior, que não tem genealogia, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. E nós podemos fazer algumas ligações com o que estamos vivendo nessa questão do seguir, da mediação que o homem necessita para diversos assuntos, e falando de assuntos espirituais, dessa ligação, dessa ponte, dessa mediação do homem com Deus. Então, é tremenda a associação com Melquisedeque. Mas antes de entrar no texto, eu queria fazer uma construção até um pouco cronológica dessa necessidade de mediação do homem para com Deus. Nós vemos lá no Gênesis que Deus criou todas as coisas e depois criou o homem e o introduziu no Jardim do Éden. E ali eles viviam felizes, e no conceito pleno de felicidade. Eles tinham um relacionamento com Deus. As Sagradas Escrituras diz que na viração do dia, Deus vinha e conversava com o homem. Mas nós percebemos que houve uma quebra nessa intimidade e de repente um outro elemento surge, a serpente, o diabo na forma de serpente. E aquele relacionamento que não precisava de pontes, pois estava intimamente interligado, agora é afastado pela queda. E ali Satanás, ele quebra essa ponte. O resultado nós sabemos: queda, afastamento. O homem se esconde, o homem se cobre, o homem acusa a mulher, o homem acusa Deus pelo seu pecado. Foi a mulher que tu me desses. E a mulher diz: mas a serpente me enganou. E ali nós sabemos que eles foram expulsos. Resultado terrível, terrível, pecado, pecado, pecado. E aí nós percebemos que mesmo assim, o Senhor, nosso Pai amoroso, mesmo aplicando a pena para o pecado dos nossos pais, ele ainda era muito próximo de Adão e Eva. Mas então o pecado ele toma conta do coração do homem. E um irmão mata o seu próprio irmão.
Então nós vemos Caim matando Abel. E Deus chama Caim para uma conversa e o questiona e o cobra. E nós percebemos que apesar desse rompimento de relacionamento, nós percebemos que Deus ainda está bem próximo e fala diretamente ao homem. Mas o pecado não para. E o pecado se multiplica sobre a face da terra. Mas Deus ainda tem um contato com um homem chamado Noé. E Noé e sua família é preservado por Deus. E Deus manda um dilúvio. E toda a humanidade, excetuando Noé e família, é morta por esse dilúvio. Mas então, houve novamente essa religação? Não. Não, pois o pecado está ali, no coração do homem. E depois o dilúvio, Noé planta uma vinha, toma dessa vinha e faz algo que não é correto, se embriaga, e um dos seus filhos o desonra. Pecado, pecado, pecado. A Torre de Babel, as pessoas, os homens se juntam para construir uma torre para chegar aos céus. Arrogância, pecado, pecado, pecado. E o que Deus faz? Confunde eles, confunde as línguas, e ali eles se espalham sobre a face da terra. E nós vamos percebendo que esse contato com Deus, ele vai se perdendo cada vez mais. Cada vez mais. Então, um dia, Deus chama a Abraão e diz a Abraão: eu vou fazer da sua descendência o meu povo. E foi isso que aconteceu. E ali nós percebemos que Deus foi tratando com Abraão e com seus descendentes, pois Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, e Jacó teve os filhos das quais as 12 tribos de Israel receberam os seus nomes. Então nós percebemos Deus construindo essa ponte, construindo novamente essa oportunidade de capacitar o homem a encontrá-lo novamente. E nós percebemos que não é esforço do homem, é sempre prerrogativa de Deus construir e chamar e trazer. E nós vemos que Deus ali com os descendentes de Abraão, ele separa uma das tribos, a tribo de Levi, para prestar um serviço específico. De todas as tribos, a de Levi foi separada para que os seus descendentes servissem no templo. E durante ali o deserto, antes do templo ser construído, para que servissem na tenda. E o que os levitas faziam? Apesar de muitos acharem que levita apenas toca instrumento e canta, os levitas, eles armavam a tenda, limpavam o templo, eles recebiam os animais para o sacrifício, eles limpavam a sujeira que os animais faziam, eles limpavam o sangue após o sacrifício, eles guardavam os animais, davam alimento aos animais quando o sacrifício não era feito naquele dia. Eles faziam tantas coisas, e uma parte muito pequena, ínfima, era cantar e tocar. Mas uma das funções desses homens, que começava a ser exercida a partir dos 30 anos, com 30 anos, uma espécie, como nós temos aqui o serviço militar obrigatório. Hoje, com 18 anos, o rapaz ele tem que servir ali no tiro de guerra, né? Se não for dispensado por excesso de contingente, nós vamos perceber, nós sabemos aqui que os levitas, a partir dos 30 anos, eles tinham ali um serviço compulsório na casa de Deus, no templo, ou no tabernáculo, antes do templo ter sido construído. E uma das funções era receber os dízimos. Todas as demais tribos traziam os dízimos, entregavam ali aos levitas. E nós percebemos que uma das funções dos levitas era eleger
um sumo sacerdote dentre eles, da tribo de Levi, daqueles que estavam servindo. E o papel do sumo sacerdote, ele era diferente dos demais. Por quê? Porque dentro da tenda, dentro do templo, havia um lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Era o lugar onde a arca da aliança era guardada. Aquela arca com os querubins, com asas voltadas sobre a arca, ali em cima da tampa, e dentro da arca havia ali o cajado, havia os 10 mandamentos, havia uma porção do maná. E ali naquele lugar santíssimo, que representava o lugar onde Deus estava ali de maneira mais plena, apenas o sumo sacerdote tinha a autorização e o privilégio de entrar uma vez por ano. E o sacerdote escolhido do ano, do ano específico, ele entrava no Santo dos Santos e ali fazia a mediação dos homens para com Deus. E aí nós percebemos, esse homem, sumo sacerdote escolhido daquele ano, entrava no Santo dos Santos, e ele era um mediador. E ele conduzia e apresentava as questões humanas para Deus. Ele andava nessa ponte em direção a Deus. Mas o que chama a nossa atenção, o texto dessa noite nos diz, e vimos semana passada, o sumo sacerdote humano, aquele da linhagem de Davi, ele, antes de fazer o sacrifício em prol do povo e fazer mediação do povo para com Deus, ele, antes de mais nada, ele tinha que fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados, pois era homem, era falho, era pecador. E ele corria o risco, nós vemos, principalmente ali naquele apócrifo dos Macabeus, um dos livros apócrifos escritos no período intertestamentário, nós percebemos que o sumo sacerdote, segundo os Macabeus, lhe era amarrado no tornozelo uma corda. Pois o sumo sacerdote, ele fazia o sacrifício para expiar os seus pecados antes de entrar no sumo do Santo dos Santos e clamar pelo povo, pelos homens. Ele amarrava uma corda. Por quê? Porque uma vez lá no lugar santíssimo, se acontecesse alguma coisa com ele e ele morresse lá dentro, havia um sininho amarrado na sua perna e uma corda. Se o sininho parasse de bater, os sacerdotes fora do Santo dos Santos sabiam que alguma coisa deu errado. Provavelmente o sumo sacerdote morreu. E ninguém podia entrar, nem mesmo para pegar o cadáver do sumo sacerdote. Então eles amarravam o sininho para ouvir se estava vivo. Não ouvindo o barulho, eles puxavam a corda e traziam para fora o cadáver do sumo sacerdote, se assim acontecesse algo trágico. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque o texto vai nos apresentar Jesus Cristo como o nosso grande sumo sacerdote. E aí nós percebemos que existe uma grande diferença de Jesus Cristo para o sumo sacerdote levítico. Uma grande diferença. Jesus Cristo, ele é da ordem de Melquisedeque, pois significa que ele está acima, é superior. Em primeiro lugar, ele não precisa sacrificar por si mesmo. Ele é puro, imaculado. Ele se sacrificou pelos homens. Nós sabemos a diferença grande de Jesus Cristo para o sumo sacerdote levítico, pois não tem início, não tem fim. E essa era o grande
o grande assunto desse capítulo para aqueles leitores, pois eram hebreus, sabiam muito bem como funcionavam os sacrifícios, sabiam muito bem como era o serviço do sumo sacerdote, para que servia o sumo sacerdote, os sacrifícios, eles sabiam dessas coisas. Mas quando eles conhecem a Cristo, se tornam cristãos, eles reconhecem que Jesus Cristo, ele não é um sumo sacerdote, mas ele é o grande sumo sacerdote. Pois o sumo sacerdote humano necessitava de um sangue de animais para fazer a expiação, a propiciação. Mas Jesus Cristo usou o seu sangue uma única vez, derramando na cruz do Calvário. Os leitores também sabiam que o sumo sacerdote, ele era passível, era pecador, passível de consequências pelos seus pecados, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, imaculado, sem pecado, ele poderia não apenas entrar no Santo dos Santos, mas o Santo dos Santos, ele é lugar comum, pois ele é Filho de Deus. Tanto é que está sentado de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós, os leitores, sabiam perfeitamente do poder de Jesus Cristo e do seu poder de mediação. Porém, a perseguição, a fome, a espada, a nudez, estavam pressionando a fé desses irmãos hebreus, ao ponto de eles pensarem, cogitarem a voltar para o judaísmo, para não sofrerem fisicamente, socialmente, psicologicamente. E aqui o autor aos Hebreus vai lembrá-los de quem é Jesus Cristo, o que ele significa. E voltar para o judaísmo é regredir. O cristianismo é a conclusão, é o término do judaísmo, é a continuação do judaísmo. Ou seja, todos aqueles sacrifícios, todos aqueles sumos sacerdotes que morriam e eram substituídos porque morriam. Agora nós não precisamos recorrer mais a esses sumos sacerdotes pecadores. Nós não precisamos que alguém entre no Santo dos Santos, que alguém em nosso nome entre na presença de Deus e interceda por nós. Nós não precisamos. E aí eu volto ao meu exemplo inicial. Hoje nós precisamos e nós ficamos ansiosos, anelando a alguma voz que se levante e diga: olha, para o final dessa pandemia deve ser feito isso, o remédio é aquele, o remédio é esse. Como nós desejamos isso? Alguém que faça essa mediação entre o caos e a estabilidade novamente. Jesus Cristo, ele é mais do que uma voz que nos conduz politicamente, sanitariamente. Jesus Cristo é a própria ponte, é o nosso mediador que nos conduz a Deus, que nos conduz à redenção, que nos conduz ao céu. Isso é importante que nós saibamos também. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E por que ele fez isso? Se sacrificou por mim, por você. Ele agora advoga junto ao Pai por mim e por você. Ele é o nosso mediador. O que isso significa? Estou falando mediador, talvez não faça muito sentido para você. Eu vou tentar, grosso modo, exemplificar. O que significa Jesus Cristo ser o nosso mediador? Nós, antes, por esse rompimento, pelo pecado, pelo afastamento de Deus, nós não éramos mais autorizados a voltar a estar diante de Deus e falar com Deus, frente a frente, face a face. Não éramos capazes de fazer isso.
O pecado nos colocava um grilhão em nossos pés, prendia as nossas mãos e o nosso coração e nossa mente. Mais do que isso, o pecado nos incapacitava de chegar diante de um Deus todo-poderoso e todo-santo e não ser consumido imediatamente, como poderia acontecer com o sumo sacerdote se entrasse de maneira leviana no Santo dos Santos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, estar na presença de Deus não é algo corriqueiro, não é algo banal, não deve ser feito de maneira leviana, pois Deus é santo, 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 completamente santo. Isso significa muita coisa. Então, quando o homem se aproxima de Deus, o que Deus vê no homem, meus irmãos? O que o Deus olha em mim e em você? Naquele tempo, no tempo dos sacrifícios, dos sumos sacerdotes, Deus olhava para nós e nos viu um poço de corrupção, um poço de pecado, um poço de maldade. Via em nós objeto de desprezo, de ignomia, de condenação eterna. Pois era tudo isso que nós éramos e merecíamos. A punição de Deus, a condenação de Deus. Mas então o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e espiava ali os pecados através do sangue do animal, mas apontando para um grande sumo sacerdote que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E quando esse veio, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, mas ressuscitou no terceiro dia, este Jesus Cristo se fez grande sumo sacerdote. E quando eu e você, nós chegamos diante de Deus e clamamos as misericórdias de Deus, e clamamos as benesses de Deus, Deus olha para nós e o que Ele enxerga em nós? Pecado, maldade, inveja, arrogância, maledicência, infidelidade. Não. Ele vê pessoas manchadas, pessoas tingidas, pessoas cobertas pelo sangue do seu Filho. Pessoas cobertas pelo sangue de Jesus Cristo. Não que nós não somos pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo, aos olhos de Deus, nos cobre e cobre os nossos pecados. E quando Deus nos vê, Deus vê o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo diz ao Pai: foi por Ele que eu morri, foi por ela que eu morri na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo diz ao Pai: eles são meus, são aqueles dos quais o Senhor me deu. Então Jesus Cristo, Ele fala por mim e por você e diz: não cobre deles nenhum pecado, pois todos os pecados de cada um deles eu paguei na cruz, e o recibo está aí, esse sangue que os cobre, o meu sangue, o sangue derramado na cruz. Então Jesus Cristo, Ele é o nosso grande sumo sacerdote, e Ele faz essa ponte que nos liga novamente a Deus. E por isso, eu e você
uma poeira diante do cosmos, parafraseando Schopenhauer. Nós sabemos uma gota e desconhecemos um oceano. E eu poderia dizer, o que nós sabemos acerca do que é bom para nós é um grão de poeira diante dos propósitos de Deus, do amor de Deus, como sendo um universo. Por isso, meus irmãos, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós devemos falar com reverência, sabendo que Ele é incomparável, imaginável compará-lo a uma linhagem levítica, até mesmo porque Ele não era da linhagem de Levi, Ele é da linhagem de Judá, de Davi. Mas Jesus Cristo não pode ser categorizado, rotulado, preso, encaixotado, pois Ele é o único que é rei, que é profeta e é sacerdote. Por isso, o texto dessa noite diz no versículo 22, Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Superior. Nós podemos falar tanta coisa desse capítulo 7, tanta coisa. Mas eu gostaria que você guardasse pelo menos algumas que eu acho que é muito importante. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que todo mediador humano que foi providenciado por Deus, mesmo fazendo de acordo com os padrões de Deus, hoje são obsoletos. Não existe homem ou criação, não existe pessoa ou objeto inanimado que possa nos representar diante de Deus. E nós, se recorrermos a pessoas ou objetos inanimados, estaremos incorrendo em duas situações terríveis. Uma, estaremos voltando a algo que já cumpriu com seu papel e agora não existe mais e não deve existir. E se existir, traz vergonha e traz um atraso no progresso espiritual. Ou, se buscarmos em objetos inanimados um mediador entre nós e Deus, estaremos cometendo pecado. Pois como comparar pessoas que já morreram, estátuas, objetos, dos mais variados, como sendo os detentores de serem mediadores entre nós e Deus? Superstição e idolatria de qualquer gênero é retrocesso e pecado. No mínimo, retrocesso, mas geralmente pecado. Uma outra coisa importante. 1 Pedro, capítulo 2. Abram lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo disse assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês são sacerdócio real.
Nós somos sacerdócio real. Nós não precisamos de pastor, nós não precisamos de pseudo-apóstolos, nós não precisamos de pseudo-profetas, nós não precisamos de gurus, nós não precisamos de líderes religiosos, políticos ou qualquer tipo de líder para nos representar diante de Deus. Nós somos sacerdócio real. Ou seja, nós podemos, nos foi dada a autorização de buscar a Deus sem precisar de ninguém que nos conduza ou que nos permita a esse acesso. Nós precisamos apenas de Cristo. Nós precisamos apenas estar cobertos do sangue do Cordeiro. De maneira muito prática. E encerrando. Você que é pai de família. Você é o pastor da sua casa. Você é sacerdote real. Você tem que clamar diante do Senhor pela sua família. Você tem que falar de Jesus Cristo. Você tem que falar do grande sumo sacerdote. Você não precisa de ninguém. Você pode fazer isso. Você, mulher, que é mulher sábia, que edifica o lar. Você não precisa esperar que um anjo do céu venha e abençoe os seus filhos. Você pode dobrar o seu joelho, clamar ao Senhor e falar: Senhor, eu estou diante de Ti, mas eu não venho em meu nome. Eu venho em nome de Jesus Cristo, meu Salvador. E te peço em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha filha. Você, jovem, filho, filha, você não precisa do líder do jovem, você não precisa do pastor, você não precisa do seu pai, você não precisa da sua mãe, você só precisa de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados, sua vida seja transformada. Você não precisa entrar no Santo dos Santos, em algum templo, em algum lugar. Você pode entrar no teu quarto, fechar a porta, ajoelhar ali aos pés da sua cama, e ali se torna Santo dos Santos, e você chama pela misericórdia de Deus, clamando no nome de Jesus Cristo. E se você não souber orar, não tem problema. Romanos nos diz o quê? Romanos nos diz que o Espírito Santo, ele leva nossas orações a Deus. E como gemidos inexprimíveis, Deus, que conhece a intenção do Espírito, sabe do que se trata. Então você é sacerdote real. Você é sacerdotisa real. Você tem acesso ao trono da graça de Deus. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque. Eu louvo a Deus pelo privilégio de eu e você podemos clamar a Deus Todo-Poderoso e saber que quem intercede por nós não são nossas obras, não é o nosso esforço, mas são as obras de Jesus Cristo e o sangue do Cordeiro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor renove sua fé, que você se aproxime cada vez mais de Deus e que você olhe para a cruz e agradeça cada segundo pelo sangue derramado por você. Que assim seja, para a honra e glória de Jesus Cristo, edificação sua, minha, nossa, como igreja, hoje e sempre.
Amém. Que o amor do Pai, a redenção de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.